Shalom, shalom, querido, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos vocês que têm nos ouvido, que têm participado do nosso canal e nos ajudado a divulgar a obra de Deus. Querido, eu quero trazer a palavra de Deus como ela foi escrita. E dentro disso daí eu quero trazer para você uma parte especial que está lá no livro de Hebreus. Hebreus, autor desconhecido, né? A Bíblia não fala do seu autor, ela diz que é o autor do Hebreus, é um autor desconhecido, ela não relata o nome. Mas antes disso, querido, eu quero falar sobre uma discussão que eu vi recentemente de dois pastores se degladiando ali, brigando, porque alguns líderes, algumas pessoas se afastaram, né, do evangelho, como se diz assim, foram para o carnaval, e isso foi uma maior polêmica, isso foi uma festa, isso foi um prato cheio para as redes sociais, né? E aí o povo curte, o povo participa, mas eu quero seguir dentro da minha linha, da linha que o Espírito Santo de Deus tem nos inspirado, que é a palavra de Deus como ela é. Não temos um cenário bonito, não colocamos aqui atrás uma grande bandeira do Brasil e está profetizando mentiras e depois ser envergonhado. Não, ficamos na palavra de Deus e anunciamos a palavra de Deus como ela é. E que se você é um ouvinte, se você é um praticante da palavra de Deus, você vai nos entender e vai nos ajudar a divulgar a obra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós não mandamos você ficar bitolado a ler um salmo ou abrir a Bíblia na sua casa e deixar lá aberta e dizendo que Deus vai operar, porque não é assim, não é desse jeito que funciona a coisa. É necessário que você conheça a Cristo, é necessário que você conheça a doutrina de Cristo, é necessário que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele, para que o Espírito Santo de Deus, Ele faça uma obra restauradora na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então vamos para Hebreus capítulo 6. Hebreus 6 diz assim: pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Olha lá, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo final. Então veja, querido, o que o autor está falando aqui, que nós devemos cada vez mais aperfeiçoar dentro daquilo que já foi escrito, que já foi determinado por Cristo Jesus. E ele continua dizendo: isso faremos se Deus permitir. Então que Deus nos permita estar divulgando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. E para isso queremos contar com a sua ajuda, com a sua participação. A palavra de Deus, ela tem que ser levada a todos aqueles que são carentes de ouvir a palavra de Deus. E você é esse porta-voz, você é esse mensageiro. Não precisa você estar fazendo curso de teologia aí pelas redes sociais, não precisa você estar fazendo curso de missiologia. Aí não, o que você tem que fazer é anunciar a palavra de Deus como ela é. E para isso é necessário que você aprenda a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Amém? Então, se Deus permitir, eu creio que Deus já está permitindo a gente estar divulgando a palavra de Deus. Glórias a Deus. Agora vamos para a parte fundamental. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo. E se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos vindouros, recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expôs ao vitúpero. Então veja, irmão, para esses que se afastaram, eles estão expondo de novo Cristo lá na cruz do Calvário, como ele foi exposto. Mas glória a Deus que ele venceu este diabo, venceu esse demônio. Então quando você se afasta, quando você escandaliza, você está expondo o sacrifício, você está expondo a Jesus, negando o sacrifício dele. Isso aí é muito sério, isso que é terrível. Então vocês que se desviaram, que se afastaram, que se esfriaram,
Vocês estão expondo Cristo Jesus, a vergonha, a infâmia, a afronta, a ultrajante. É isso que significa quando eu viro as costas, depois que eu já aceitei a Jesus, que eu dei testemunho, que eu agora sou uma nova criatura, que eu nasci de novo. Como o apóstolo fala aqui sobre o batismo, que devemos ali manter aquele batismo. Então, quando eu mergulho nas águas, eu estou dizendo para o mundo que eu morri para o mundo e nasci agora para uma nova vida em Cristo Jesus, e que as coisas velhas não fazem mais parte da minha vida. Mas aí vem as tentações. Claro que as tentações vêm, como também vieram sobre a vida do Filho de Deus, mas ele resistiu. E resistiu com o quê? Com a palavra, que nem só de pão, mas de sim toda a palavra. E resistiu e ficou firme com a palavra, porque sabemos que os dias são maus, como diz o apóstolo Paulo. Os dias são terríveis, e é necessário que a gente fique firme na fé, firme na palavra de Deus, e não se deixasse levar por qualquer vento de doutrina. Mas nós sabemos hoje que a igreja atual, ela está corrompida, ela foi corrompida. O mundo enxertou na igreja atual as doenças, as mazelas do mundo, e o povo que se diz povo de Deus está doente. Então eles preferem mais estar num carnaval, estar nas festas mundanas, de que anunciar o Cristo e entender que ele é um testemunho vivo de Cristo aqui na terra, que ele é a luz, que ele é o sal, que ele é que faz a diferença aqui na terra. Então ele está dizendo aqui, o apóstolo está dizendo aqui, aqueles que já provaram as coisas celestiais, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e a virtude dos séculos futuros, recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento? Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à vergonha. É isso que você está fazendo, é o que a Bíblia diz, e ponto final, acabou-se. Você está expondo Cristo à vergonha. Então volta depressa. Não exponha a Jesus, o Filho de Deus, essa vergonha, essa infâmia, essa ultrajante vergonha. Querida, a palavra de Deus é essa. E aqui aos Hebreus, os que estão escrevendo aos Hebreus no capítulo 6, ele diz mais adiante: mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores, coisas que o acompanha a salvação, e ainda que assim o falemos, porque Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra e do trabalho do amor, que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos, ainda servis. Mas continua a palavra: mas desejando que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar a certeza da esperança, até o fim do seu combate, até o fim da sua luta aqui na terra, permanecermos firmes, trabalhando para a obra de Deus, porque a palavra de Deus ela é clara. Ele diz bem assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O Senhor precisa de trabalhadores, o Senhor convida vocês. Por isso que eu digo a você que você é um participante da obra de Deus, você é um missionário, você foi comissionado por Deus, por Cristo Jesus, a levar a palavra de Deus. Ele não diz: primeiro vá lá, faça um curso de teologia, primeiro vá lá, estude, faça isso, faça aquilo. Não. Ele disse: Pedro, larga tudo o que você está fazendo e começa a me seguir, e eu vou transformar você em pescador de homens. Pedro não entendia, mas com o passar do tempo, com o desenrolar das coisas, Pedro foi entendendo que aquele homem quem o chamou era filho de Deus. E Pedro se transformou em um grande homem. E quando Pedro abriu a sua boca, cheio do Espírito Santo, mais de 3.000 almas se converteram. O mesmo Pedro que largou a pescaria, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, ele agora está cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele começa a falar das virtudes do Cristo Jesus, do que ele aprendeu com o Senhor, 3.000 almas se renderam. E assim, querido, não é diferente com você. Não exponha Jesus à vergonha, não exponha Jesus à infâmia, não exponha Jesus mais uma vez essa vergonha, porque ele passou isso lá na cruz por mim, por você.
E eu estou chamando a sua atenção hoje. Livro de Hebreus, capítulo 6. É necessário que você leia e entenda a palavra de Deus, para que nós possamos hoje, a partir de hoje, tomar uma decisão. E vai entender que bandeira lá no fundo do vídeo, mentindo com falsas profecias e falsas revelações, que nós vimos muitos nesses últimos dias, não salva ninguém. Um cenário bonito, cheio de livros, não salva ninguém. O que salva é a palavra de Deus, é o Cristo vivo, e quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu estou chamando a sua atenção neste dia, para que você volte rápido para a palavra de Deus, e não exponha o Filho de Deus ao ridículo como você está expondo quando você vira as costas para Ele. Precisamos sim viver um evangelho como nos foi ensinado através dos apóstolos de Cristo, homens que renunciaram à sua própria vida, não se deixaram se levarem por dinheiro, por fama, por oba-oba, porque nós temos visto hoje que aqueles que se intitulam apóstolos e grandes se corromperam, se venderam por famas, por dinheiro. E sabemos que lá, nesse mundo vindouro, nesse século, nesse mundo maravilhoso que a palavra de Deus nos ensina, nada disso vai entrar. Tudo isso vai ficar aqui. Então hoje é o tempo e agora para que você se arrependa e deixe de expor Cristo a esta vergonha em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Então tá aí a palavra de Deus para a nossa meditação. E você é um porta-voz da palavra de Deus. Por isso eu conto com você para a divulgação desta obra missionária em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Forte abraço, que Deus te abençoe, fica com Deus e que o Senhor te dê a paz.